Você já se sentiu como uma fraude? Como se estivesse apenas desempenhando um papel que alguém escreveu para você? Seguindo um roteiro que nunca pediu? Um sentimento constante de que, se as pessoas olhassem bem de perto, com a luz certa, descobririam que você não pertence àquele lugar, que você é uma cópia, uma imitação. Agora imagine que essa sensação não é só uma insegurança passageira, uma síndrome de impostor. Imagine que ela é uma realidade fundamental, que você foi, de fato, construído para um propósito, e cada memória, cada sentimento que te torna você, pode não ser seu de verdade. Essa é a ferida silenciosa que pulsa no coração de Blade Runner 2049. E hoje, aqui no Entre Linhas e Luzes, a gente vai mergulhar no fundo na solidão de quem não sabe se é humano. Vamos desvendar não só o que a história nos conta, mas o que a imagem, a cor e a luz nos gritam em cada frame. Nosso guia nessa jornada é o Kay, um Blade Runner, um caçador de replicantes, um trabalho sujo para o mundo sujo. Ele mesmo é um replicante, um modelo mais novo, mais obediente. Ele vive uma vida programada, solitária, num mundo que é visualmente superpovoado, mas emocionalmente desértico. É a grande questão que o filme joga na nossa cara. Sem anestesia. E se tudo em você fosse uma mentira, mas a dor fosse absolutamente real? Kay vive uma dualidade. Ele aceita sua condição de máquina, de ferramenta, mas lá no fundo, ele se agarra à única memória que parece sua. Um pequeno cavalo de madeira, escondido de um grupo de crianças numa fornalha. Essa memória é o seu porto seguro, a prova de que talvez ele não seja só um produto, talvez ele tenha tido uma infância, talvez ele seja especial. E então, o soco no estômago. A memória é real, sim, mas não é dele, pertence a outra pessoa. Nesse momento, o chão de Kay desaparece. Se a sua lembrança mais fundamental, a pedra que funda a sua identidade, é uma mentira, o que sobra de você? E é aí que o filme nos captura de uma forma visceral. O que te define? Suas memórias, que podem ser falsas, sua origem, que pode ser artificial, ou as escolhas que você faz, mesmo sabendo que pode ser só mais um na multidão. É uma conexão direta com aquele sentimento tão humano de ser normal demais, comum demais, substituível demais. Aquele medo de que, no fim das contas, a gente não seja o herói da nossa própria história. E essa solidão existencial é amplificada por um mundo que transborda tecnologia, mas está emocionalmente abalado. O maior símbolo disso é a relação do Kay com a Joy. Joy é um produto do Wallace Corporation. A tagline dela é: tudo que você quer ver, tudo que você quer ouvir. Ela é literalmente uma fantasia programada, um algoritmo projetado para ser a companhia perfeita. Mas o que Kay sente por ela é descartável também? Se o sentimento dele é genuíno, isso não dá à relação um tipo de valor? Um tipo de verdade? Essa cena é genial. É a tentativa desesperada de transformar o virtual em físico. Mas a falha na sincronia é a própria mensagem. Essa conexão, por mais desejada que seja, nunca será completa. É uma metáfora poderosa para os nossos próprios relacionamentos mediados por telas. Se quem te dá atenção é um sistema, um aplicativo, um feed, isso invalida o que você sente? A Joy é a promessa de uma conexão sem os riscos, sem a bagunça do real, uma mentira bonita que a gente escolhe acreditar para aplacar a solidão. Mas o filme vai além. Há indícios que Joy evolui. Quando ela insiste em sair com Kay, se transferindo para o emanador, ela está arriscando sua própria existência por ele. Quando ela diz "eu te amo" no meio da chuva, pouco antes de ser destruída, não parece ser apenas programação. A tragédia é que nunca saberemos. E quando Kay vê um outdoor gigante de uma Joy nua, com a mesma frase de marketing, ele entende. O amor dele, tão único para ele, era um produto de massa. Essa dor, de novo, é terrivelmente real. E é aqui que a gente entra de cabeça no Entre Linhas e Luzes. Porque Blade Runner 2049, a fotografia do mestre Roger Deakins, não é só um espetáculo. Ela é a psicologia dos personagens em forma de imagem. Cada escolha de cor, luz e enquadramento está nos contando a história emocional. Vamos começar pela paleta de cores. A Los Angeles de Kay
é dominada por um azul frio, cinza, neblina e neve. Essas cores não são um acaso. Elas gritam vazio, isolamento, desumanização. É o estado de espírito do Kay traduzido em clima. Em um mundo onde o calor humano foi substituído por uma frieza artificial e melancólica. E aí de repente o filme nos joga nesse laranja estourado do deserto de Las Vegas. Essa cor é o oposto completo da cidade. Ela representa um passado queimado, as ruínas de memórias, aquilo que foi e não volta mais. É o calor de uma humanidade perdida, um eco de algo que já foi real. É onde Deckard, uma relíquia do passado, se esconde. O amarelo e o laranja também dominam os interiores da Wallace Corporation, mas lá são artificiais, opressivos e quase doentios, com o próprio Nyder Wallace. Agora a luz, Denks usa fontes de luz que estão quase sempre em movimento. A luz que entra pelas janelas, os reflexos da água, os painéis de neon, isso cria um mundo que nunca está em paz, sempre em fluxo. E repare como os personagens são constantemente filmados em silhuetas, com a luz vindo pela lateral, ou por trás, nunca de frente. Eles nunca se mostram por inteiro, estão sempre escondidos nas sombras, revelando apenas uma parte de si, porque, nesse mundo, ninguém é o que parece ser. A luz está nos dizendo que o diálogo apenas sussurra. O enquadramento também é fundamental. Kay é frequentemente filmado em planos abertos, minúsculos diante da arquitetura brutalista e opressora. Ele é engolido pelo cenário, um indivíduo perdido na imensidão de um sistema que não se importa com ele. E entre linhas do roteiro, a gente encontra a grande sacada do filme. É sobre uma guerra de narrativas. O sistema representado pela polícia e pela Wallace Corporation precisa que todo mundo acredite numa grande mentira controlada, a de que existe uma linha clara entre humanos e replicantes, que é especial, quem é insubstituível, quem é gente de verdade. Wallace quer o segredo da reprodução replicante para criar uma força de trabalho escrava infinita e colonizar o universo. Ele se vê como um deus criando anjos. A Tenente Joss, chefe de Kay, quer manter a ordem a qualquer custo, mesmo que isso signifique apagar a verdade. E a resistência replicante quer usar a criança milagrosa como um símbolo para iniciar uma revolução, para criar sua própria narrativa de libertação. O próprio Kay, por um momento, se torna o centro dessa guerra. Ele tenta acreditar que ele é o escolhido, o filho milagroso. E a promessa que fica pra gente é: quantas partes da nossa vida a gente vive só porque alguém nos contou que esse é o papel que a gente tem que fazer? Quantas narrativas sociais, familiares, profissionais nós aceitamos sem questionar? E tudo isso nos leva à conclusão, a tese que amarra o filme inteiro de forma tão poética e dolorosa. Mesmo que sua origem seja confusa, suas memórias sejam distorcidas e o sistema te trate como uma peça substituível, o que ainda é real, o que é inegavelmente seu, são as escolhas que você faz com a dor que carrega. No final, Kay descobre que não é escolhido, ele é só mais um cara. E é exatamente nesse momento, ao ser despido de toda a narrativa de especialidade, que ele se torna verdadeiramente livre para escolher. E ele escolhe. Ele não obedece à polícia, não se junta à revolução, não busca vingança. Ele escolhe salvar Deccan, um homem que mal conhece, para que ele possa reencontrar sua filha. Um ato de pura empatia, um ato de amor. Ele não é especial porque nasceu especial. Ele se torna especial porque escolhe o que fazer com a verdade. Ele se sacrifica por algo maior que ele mesmo. Um ato de pura humanidade, vindo de alguém que passou a vida inteira duvidando da sua. Blade Runner 2049 é um espelho que nos mostra que, no mundo de mentiras bonitas e verdades dolorosas, talvez a única coisa que nos define de verdade não é de onde viemos ou o que nos aconteceu. É aquilo que, apesar de tudo, a gente escolhe ser. Mas isso foi o que eu vi na minha tela. E você, o que viu na sua? Se você gostou desse vídeo, curta, dá um like, se inscreva no canal, me ajude a fazer esse canal novo crescer. Muito obrigado e fiquem bem.